Pessoal, vocês estão bem, né? Hoje vamos revisar direito constitucional, direitos políticos, soberania popular. Então vamos avançar aqui sem delongas, sem mais delongas, direitos políticos, direito constitucional, questões mais teorias. Aqui está o YouTube, vou lançar lá no YouTube mais tarde. Então, pessoal, a gente entrando aqui na soberania popular, será exercida pelo sufrágio universal, né? Capítulo 4 dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pessoal, o que vale destacar aqui? A Constituição é bem clara lá no início, né? São poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aí lá embaixo, parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Que o poder é meu, é seu, é nosso. Nós pegamos esse poder, ora atribuímos aos nossos representantes e ora o exercemos de modo direto. A gente pega esse poder, ora atribuímos aos nossos representantes, que vão exercê-lo de modo indireto, e ora exercemos de modo direto por meio do plebiscito, referendo, iniciativa popular. Vamos ver o que é cada um desses instrumentos. Então, o poder é uno do povo, o poder é nosso, o poder é uno, indivisível. O que tem ali é a tripartição de funções, tripartição de deveres, mas na realidade o poder é uno, indivisível. O que acontece é a repartição de funções. O poder executivo de administrar a máquina pública, o poder legislativo de fiscalizar o executivo, legislar, e o poder judiciário de julgar de seu direito, resolver a lide. Então, a gente vê que o que acontece é a repartição de funções, né? Mas o poder é uno e indivisível. Aí fala ali, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Ou seja, independente de raça, de credo, de religião, de precedência nacional, todos têm direito a votar e ser votado. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos, independentemente de raça, de credo, de religião, de precedência nacional, de origem, de cor, de etnia, todos, o direito de votar e ser votado pertence a todos. E pelo voto direto e secreto, ninguém precisa saber do seu voto. Pelo voto direto e secreto, ninguém precisa saber do seu voto. E com valor igual para todos. Ou seja, o meu voto não é mais importante do que o seu. O voto do juiz não é mais importante do que o meu. O voto do policial não é mais importante do que o meu. O voto do milionário não é mais importante do que o meu. Então, o voto é igual para todos. Voto direto, secreto, universal e periódico. Esse poder, ora, a gente atribui aos nossos representantes que vão exercê-lo de modo indireto, e ora, exercemos o plebiscito referendo iniciativa popular. Então, vamos voltar aqui na tela, pessoal. Aqui, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos têm o direito de votar e ser votado, e pelo voto direto, secreto, ninguém precisa saber, com valor igual para todos. Um voto não tem mais valor que o outro. É o famoso voto censitário, né? Não existe um voto censitário. O mesmo valor do meu voto é o mesmo valor do seu, né? E nos termos da lei, mediante plebiscito, que é a consulta feita antes, referendo, que é uma consulta feita depois, e iniciativa popular. Esse plebiscito aqui, pessoal, é o instrumento que utilizamos para fazer uma consulta antes. Esse plebiscito é um instrumento garantido pela Constituição, e onde acontece uma consulta popular antes de um ato legislativo. Então, é um instrumento que é utilizado antes. Um exemplo, o Estatuto do Desarmamento, há um tempo, foi feita uma consulta. O governo procurou a sociedade, a população, para ver se a sociedade queria que mantivesse a autorização por porte e posse de arma de fogo se fosse proibido em todo o território nacional. Então foi feita uma votação, uma consulta antes, plebiscito. Então você lembra de pré, que é antes, né? A consulta antes. Plebiscito é o instrumento que faz a consulta antes, antes, né? Então o governo fez uma consulta antes, sabendo se a sociedade, se o povo queria a proibição da arma de fogo, de arma de fogo em todo o território nacional, e assim foi feito. O povo escolheu a proibição em todo o território nacional. A regra é a proibição em todo o território nacional de arma de fogo. Então, esse é o instrumento utilizado, uma consulta feita antes à população,
antes de um ato administrativo, antes de um ato político. Então é feita uma consulta, uma votação antes para o povo decidir. Então esse é o instrumento que o povo usa do poder, do modo direto. O referendo é depois, é uma consulta depois. O governo faz uma consulta depois do ato político. Depois do ato político, o governo faz uma consulta à população, à sociedade, para ver se dá continuidade no ato político. Então, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular são instrumentos que o povo usa o poder de modo direto. Quando o poder é exercido de modo indireto, ele é exercido pelos nossos representantes. Nós pegamos o nosso poder, o poder emana do povo, nós pegamos esse poder e atribuímos e entregamos aos nossos representantes, que os nossos representantes assim o faz, assim o utiliza de modo indireto. Então, o nosso poder a gente usa de modo indireto com plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta feita antes do ato político, antes foi feito um estatuto do desarmamento, é um exemplo, foi consultada a população se era proibido ou não, se proibisse, se era para proibir ou não a arma de fogo em todo o território nacional, foi feito, o povo votou para ser proibido em todo o território nacional a arma de fogo, o referendo é uma iniciativa depois, né? E a iniciativa popular é também um instrumento utilizado para a criação de leis, um exemplo. Então, segue regras, né? Acho que é 3/5 de cada Assembleia Legislativa. Tem uma porcentagem, que mais adiante vamos ver. Mas o que resta destacar é o seguinte, que esses são instrumentos que exercemos o poder de modo direto. Então aqui está na tela, né? Já expliquei para vocês. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos têm direito de votar e ser votado, independente de raça, de credo, de religião, de etnia, de precedência nacional, pelo voto direto, secreto, ninguém precisa saber que você votou, com valor igual para todos. É vedado o voto censitário, não existe o voto censitário. O valor é igual para todos, né? Mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Plebiscito é uma consulta feita antes. Então, o plebiscito é uma consulta feita antes, o referendo é uma consulta feita depois. E temos a iniciativa popular. Então, esses instrumentos exercemos o poder de modo direto. Aí temos aqui o parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 e facultativos, obrigatórios para os maiores de 18 e facultativos para os maiores de 70, os menores de 18, maiores de 16 e os maiores de 70 e os analfabetos. O voto é obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70, menores de 16, não, maior de 16 e menor de 18. O voto é obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Então, essa é a regra. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Deixa eu tirar essa tela da frente aqui, pessoal. Só um instante, peraí. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos e os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores. Não esqueçam. Próximo slide. São condições de elegibilidade na forma da lei. São condições de elegibilidade na forma da lei. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária. Então, pessoal, a gente vê que são condições de elegibilidade. Essas são as condições mínimas de elegibilidade. São condições mínimas de elegibilidade. A nacionalidade brasileira, pode ser brasileiro nato naturalizado. A gente sabe que existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Quais são? Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Então esses cargos são privativos de brasileiros natos. Então foi uma distinção feita pela Constituição. Só a Constituição pode trazer distinção e pode fazer distinção entre brasileiros. Só a Constituição, a lei não pode. O legislador infraconstitucional, lei ordinária, decreto, portaria, não podem trazer distinção entre brasileiros. Só a Constituição pode fazer distinção de brasileiros e assim ela fez. Cargos privativos de brasileiros cargos privativos de brasileiros natos, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara,
ministro do STF, oficiais das Forças Armadas, ministro da Defesa, carreira diplomática. Então, esses são os cargos privativos de brasileiros natos. Então, aqui são algumas condições mínimas, né? A nacionalidade brasileira pode ser nato naturalizado, exceto aqueles cargos que eu falei para vocês. O pleno exercício de direitos políticos, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, tem que estar listado, alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, é o mínimo, né, pessoal? E a filiação partidária é vedada, é proibida. Então é vedada, é proibida a candidatura avulsa. É vedada, é proibida a candidatura avulsa. Então a gente vai avançando aqui, né? Esses são os requisitos mínimos. Nacionalidade brasileira, nato naturalizado, pleno exercício de direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral, circunscrição, filiação partidária. Agora tem a idade, né? Idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador, vice-governador de estado, Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos para vereador. Então, pessoal, essa é a regra das idades. 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, juiz de paz, 30 anos para governador, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Então, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador dos estados do DF, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 anos para vereador. Então é isso mesmo. Voltando na tela aqui, ó. 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 30 anos para governador e vice-governador do estado do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 anos para vereador. Aí a gente avança aqui na próxima aula, na próxima videoaula, na próxima slide, né? Parágrafo 4. São inelegíveis os inalistáveis e analfabetos. Então a gente já sabe que é o seguinte: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. E os analfabetos. Então são inalistáveis os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório são inelegíveis os inalistáveis. São inelegíveis os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos e os analfabetos. Não esqueça. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos cursos dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Com certeza, né, pessoal? Então os prefeitos, os governadores, o presidente da República, ou seja, os chefes, os governadores, os chefes do Poder Executivo, os chefes do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato só poderão ser reeleitos uma única vez para o período subsequente. O presidente da República, os governadores de estado, o Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos uma única vez por igual período. Lógico, para evitar a vitaliciedade, para evitar que uma pessoa fique ad eterna no poder, para evitar a vitaliciedade. Precisamos de pessoas, de alternância entre pessoas, precisamos de alternância, vários pensamentos diferentes, condutas diferentes, pessoas com pensamento diferente, ideologia diferente. Então, é vedada a vitaliciedade no poder. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Para concorrerem a outros cargos, aqui, ó. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estados do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, pessoal, essa é a regra. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, ou seja, os chefes do executivo, devem renunciar até 6 meses antes do pleito. Até 6 meses antes do pleito eles devem renunciar. Vamos ver mais à frente, lá na frente, vamos ver que o vereador ele pode acumular, desde que haja compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário, o vereador poderá acumular o cargo de vereador com outro cargo público. A regra é a proibição de acumulação de cargo público. É proibida a acumulação de cargo público. Essa é a regra, né? A gente vê que tem alguns que podem, né? Professor mais técnico científico, vereador pode acumular se houver compatibilidade de horário, e prefeito, a gente vai ver que prefeito ele pode optar pela remuneração, né? A remuneração do cargo de prefeito ou a remuneração do outro cargo
Isso, mais à frente a gente vai ver. Mas a gente sabe que é o seguinte, que eles têm que renunciar até 6 meses antes do pleito para concorrer a outros cargos. O vereador, o vereador faz parte do legislativo, né? Então a gente percebe que o vereador ele faz parte do legislativo. É diferente aqui. A gente está falando que o prefeito, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos pedidos de mandato até 6 meses antes do pleito. Então, esses são para os chefes do executivo. Eu falei de vereador aí, mas é lá na frente a gente vai ver acumulação de cargo, né? Lá na frente. O vereador pode acumular, prefeito pode optar pela remuneração. Vamos avançar aqui. Então aqui, pessoal, não esqueçam, né, para concorrer ao descargo, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos pedidos de mandatos até 6 meses do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins até o segundo grau, por adoção do presidente da República, de governador de estado do DF, do território do DF, de prefeito de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado, do território do Distrito Federal, de prefeito de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, pessoal, a gente sabe que são inelegíveis essa galera aí. São inelegíveis no território de jurisdição, ou seja, no território do governador, dos estados, do prefeito no município, do presidente de âmbito nacional, né? Então, o presidente, por exemplo, o presidente irradia ali em todo o território nacional. Quem está no presidente da República, salvo se já titular, um exemplo, o Cid Bolsonaro já era um titular de cargo eletivo. Então, eles podem seguir, né? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, eles já eram detentores de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, por isso que o presidente Bolsonaro não irradiou, não houve a incompatibilidade, né? Então, mas a regra é essa, são inelegíveis no território de jurisdição o cônjuge, o parente consanguíneo ou afins, consanguíneo ou afins, até o segundo grau, ou por adoção também do presidente da República, do governador do estado, do Distrito Federal, governador do estado do território e do Distrito Federal, e de prefeito e de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Então a gente sabe que o presidente irradia em todo o território nacional, governador nos estados, prefeito no município, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso entra em cena até a súmula vinculante, a nepotismo, né? Vou até dar uma olhada nela aqui, ó, na súmula vinculante, pessoal, bora dar uma olhada nela rapidão aqui. Súmula vinculante número 13, nepotismo. Súmula vinculante número 13. Bora dar uma lida nela rapidão aqui. Quer ver? Súmula vinculante. Súmula. Pera aí, pessoal, porcaria. Tá travando aqui. Súmula vinculante. Súmula vinculante 13. Bora ver aqui, ó. Aqui, pessoal, súmula vinculante número 13, ó. Súmula vinculante 13. Proíbe a nomeação de parente até o 3º grau para cargos de confiança ou de comissão na administração pública, salvo exceções de cargos políticos ou de manifestada falta de qualificação, né? Conteúdo da súmula. A súmula estabelece a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta ou colateral. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa súmula aqui, fica melhor. Aqui, pessoal. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. Aqui, ó. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercer de cargo de comissão de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então aqui, pessoal, viola a Constituição Federal o princípio da moralidade, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício do cargo em comissão ou de confiança, ou ainda em função gratificada da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal. Então a gente vê, pessoal, que surgiu até essa súmula vinculante, número 13,
surgiu até essa súmula vinculante. Então a gente percebe que surgiu até essa súmula vinculante, visando ali falando ali que viola a Constituição, fere a moralidade administrativa. Então a regra é a proibição, inclusive da autoridade nomeante, designações recíprocas, né, nepotismo cruzado. Então a gente vê que é proibido, são inelegíveis no território de jurisdição, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República e governador de estado, do Distrito Federal, de território ou do Distrito Federal, do prefeito de quem os haya substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se a titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A gente viu a súmula vinculante 13, né? Nepotismo. O militar alistável é elegível. Atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, o militar alistável é elegível. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se para a atividade. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se para a inatividade. Se contar com mais de 10 anos, será agregado e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Entendeu? Se contar com mais de 10 anos, aqui ó, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, todo militar alistável é elegível. Todo militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E, se contar com mais de 10 anos, será agregado. Se contar com mais de 10 anos, será agregado. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. E, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então, a gente vê aqui, ó. Com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato considerado a vida pregressa do candidato e a normalidade da legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo, emprego na administração direta ou indireta. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso de exercício de função, cargo, emprego na administração direta e indireta. Então, pessoal, com certeza, né? Visando a probidade, a boa-fé, a segurança jurídica, visando um Estado democrático, lei complementar pode estabelecer outros casos de inelegibilidade. Lei complementar pode estabelecer outros casos de inelegibilidade, considerando a vida pregressa do candidato, visando a moralidade administrativa, a boa-fé, o regime democrático de direito. Então, lei complementar pode estabelecer os casos de inelegibilidade. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, pessoal, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, se tiver provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, se o indivíduo tiver provas de comprovando ali fraude, corrupção ou fraude, abuso de poder econômico, se o indivíduo tiver as provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, poderá apresentar ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias
da diplomação, contados da diplomação pelo prazo de 15 dias, contados da diplomação pelo prazo de 15 dias, né? Dentro do prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, dentro desse prazo de 15 dias, depois da diplomação, a partir da diplomação pelo prazo de 15 dias, com a prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, poderá ser apresentada impugnação. O mandato eletivo poderá ser impugnado. Agora é o seguinte, vai correr em segredo de justiça aqui, ó, segredo de justiça. E se for de má fé, o cara terá que arcar com as custas, né? Aqui, ó. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor, na forma da lei, se temerária ou de manifestada má fé. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor, na forma da lei, se temerária e manifestada má fé. Então, se for temerária e manifestada má fé, o autor vai responder, né? Mas a regra é que é segredo de justiça. Então, parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral no prazo de até 90 dias, antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Então, pessoal, não pode esquecer o seguinte, ó, serão realizadas concomitantemente, você não pode esquecer disso aqui, ó, concomitantemente, as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral. Não é Justiça Federal, não. Não é Justiça Federal nem estadual, é Justiça Eleitoral. Concomitantemente, Justiça Eleitoral. Concomitantemente, Justiça Eleitoral. Até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13. Então, o que vocês têm que observar ali, vocês têm que salvar concomitantemente até 90 dias antes da eleição. Concomitantemente, Justiça Eleitoral, não é Justiça Federal, não. É Justiça Eleitoral até 90 dias, concomitantemente, antes das eleições. Não esqueçam. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12, isso aqui em cima, né? Ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e televisão. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita de rádio e televisão. Isso aqui cai muito em prova, pessoal. Artigo 15. Aqui cai muito em prova. Artigo 15. É vedada, é proibida a cassação de direitos políticos. É vedada, então essa é a regra. Essa é a regra. É vedada, é proibida a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Então a gente sabe que a regra é vedada, é proibida a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Vamos ver agora. Mas a gente tem que ter em mente que é proibida, é vedada a cassação de direitos. Não existe cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão vai dar no seguinte caso. Condenação transitada de julgado, improbidade administrativa, suspensão, a gente vai ver ali, improbidade administrativa, condenação transitada de julgado, enquanto durar os seus efeitos da condenação, perda da nacionalidade, a gente vai ver aqui, o não cumprimento de obrigação a todos imposta, vamos avançar aqui, a gente vai ver agora. O cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado, cancelamento da naturalização por sentença transitada. Então, enquanto houver a sentença, enquanto tiver cumprida a sentença, os direitos políticos estarão suspensos. Aqui tá, todo mundo sabe o que é suspensão, né, pessoal? Aqui todo mundo sabe o que é suspensão. Incapacidade civil absoluta que dá uma dorzinha de cabeça, depende do concurso. Uns falam que é suspensão, outros falam que é perda. Uns falam que é suspensão, outros falam que... Acho que CESP fala que é suspensão, né? Incapacidade civil absoluta, mas o mais certo aqui, eu vejo como perda, né? Se o cara tem incapacidade civil absoluta, então é perda de direitos políticos, né? Eu vejo dessa forma, mas as bancas, umas falam que é perda, outras falam que é suspensão. Mas aqui eu tenho certeza, ó. Sentença transitada de julgado é suspensão enquanto durar a condenação. Condenação criminal transitada de julgado enquanto durar seus efeitos. Ah, não, pessoal, aqui é... Tô doido. Cancelamento da nacionalização por sentença transitada de julgado. Aqui é perda. Aqui é perda. Aqui, desculpa, aqui é perda. O cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado. Aqui é perda. Incapacidade civil absoluta, não fala que é suspensão, outros fala que é perda. Condenação criminal transitada de julgado. Aqui eu tenho certeza que é suspensão. Condenação criminal transitada de julgado enquanto durar seus efeitos. Aqui é suspensão. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Aqui uns falam que é suspensão, outros falam que é perda, né? Improbidade administrativa é suspensão. Então aqui eu sei que improbidade é suspensão enquanto durar os efeitos, né? Suspensão. Recusa a cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Vamos falar que é perda e suspensão, mas aqui dá mais para perda, não?
Esse aqui, condenação criminal transitar julgado. Aqui é suspensão, tenho certeza. Aqui é perda. Só essa incapacidade civil absoluta e recusa de cumprir obrigações que dá dor de cabeça. Uns falam que é suspensão, outros falam que é perda. Mas a primeira aqui, o cancelamento da naturalização por sentença transitar julgada é perda. Incapacidade civil absoluta, uns falam que é perda, outros falam que é suspensão. Condenação criminal transitar julgado. Aqui, enquanto durar o efeito, é suspensão. Recusa, uns falam que é perda, outros falam que é suspensão. Improbidade, eu sei que é suspensão. Artigo 16. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, pessoal, a regra é a seguinte: a lei que alterar o Código de Processo Eleitoral, a lei que alterar a regra ali do processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Publicou, tá em vigor. A lei que altera o processo eleitoral, publicou, tá valendo, tá vigente. Porém, não valerá até um ano da data de sua vigência. Porém, não aplica as eleições que ocorra até um ano da sua vigência. Vamos fazer umas questões aqui, pessoal, rapidão. No Brasil, o direito de sufrágio não é censitário. No Brasil, o direito de sufrágio não é censitário. Certíssimo, não é censitário. A gente vai ver no próximo slide. No Brasil, o direito de sufrágio não é censitário, não tem valor econômico. Mas é universal, sim, todos podem votar e ser votados. De modo que todas as pessoas têm o direito e, simultaneamente, o dever de votar nas eleições periódicas. Com certeza, pessoal, tá aqui mais na frente, aqui, certíssimo. Ah, não, no Brasil, o direito de sufrágio não é censitário. Tá certo, aqui tá certo, né? Aqui eu falei com vocês, não tem valor econômico, mas universal. De modo que todas as pessoas têm o direito e, simultaneamente, o dever. Agora, o dever não, né? A gente viu que tem voto facultativo. A gente viu, pessoal, que o dever não é dever, né? O dever não é para todo mundo. O voto, ele não é obrigatório para todo mundo. A gente viu que o voto é obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70, os maiores de 16 e menores de 18. Então não é dever de todos. Então o que torna a questão errada é isso, né? A gente viu aqui que o sufrágio não é censitário, tá certo, mas é universal, correto? De modo que todas as pessoas têm o direito de, e simultaneamente, o dever não, o dever tá errado, né? Que torna a questão errada. Na formação da democracia, o exercício da cidadania exaure-se, esgota-se, apenas com o exercício do voto, errado. Na formação da democracia, o exercício da cidadania exaure-se, esgota-se, apenas com o exercício do voto? Não. A gente viu que a democracia, o poder do povo, a gente exerce esse poder tanto pelo voto direto, secreto, universal e periódico, pelo plebiscito, pelo referendo, iniciativa popular. Então a gente viu que tem vários instrumentos. Não só, a gente está falando que exaure se esgota apenas com voto? Não. A gente exerce o poder de várias formas, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então isso torna a questão errada. Na formação da democracia, o exercício da cidadania exaure-se e esgota-se apenas com o exercício do voto, errado. Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua... Aqui está certo, pessoal. Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, correto, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura. Por mais que a gente atribua, o nosso poder aos nossos representantes, por mais que eu vou lá e vota, por mais que você vá lá e vota, atribua o seu poder, eu atribuo o meu poder aos nossos representantes eleitos, eles são livres, eles não exercem um mandato imperativo, eles não estão obrigados a exercer e fazer o que queremos. Eles estão livres lá para decidir, né? Por mais que escolhemos eles são livres para escolher e decidir o que é mais certo, o que é correto. Então isso torna aqui a questão certa, né? A iniciativa popular, a democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem mandato imperativo, eles não estão vinculados, não são obrigados, né? Possuem liberdade para votar ali na hora dos votos deles, né? E de se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura. A iniciativa popular, a autoria da ação popular e o exercício da soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto são modalidades por meio das quais o cidadão pode exercer direitos políticos. Com certeza, a iniciativa popular, a autoria de ação popular, então, pessoal, são instrumentos ali, ó, a iniciativa popular, a ação popular, o exercício da soberania popular pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, universal e periódico, são modalidades por meio das quais o cidadão exerce seu direito político, certíssimo, né?
Estão certíssimos, a gente vai ver mais à frente aqui que está certíssima. A Constituição Federal de 88 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir voto obrigatório para todos os cidadãos. Aqui é errado, né? Voto é obrigatório para todo mundo. A gente viu que é obrigatório para os maiores de 18, né? Facultativo para os analfabetos, os maiores de 70, os maiores de 16 e menores de 18, né? Então não é obrigatório para todo mundo, questão errada. Proposta de emenda à Constituição com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas em abril de 2006 viola a Constituição Federal, visto que o voto obrigatório configura causa pétrea errado. O voto obrigatório não é causa pétrea. Não é causa pétrea. O voto, o voto é obrigatório. O voto é obrigatório, mas não é causa pétrea. Isso torna a questão errada. O voto, ele é obrigatório, mas não é causa pétrea. Beleza? Vamos voltar aqui. Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativa a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no abril de 2026, no Brasil em 2026, viola a Constituição Federal. Causa da pétrea é errado. No âmbito do ordenamento jurídico político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, que tem valor igual ao do certíssimo, pessoal. Então a gente vai ver aqui, ó, que aqui, ó, o dever torna a questão errada, né? A questão, essa palavra dever. Essa daqui, exaure-se, esgota-se, errado, torna a questão errada. Aqui, os eleitos não exercem chamado mandato imperativo, correto. Questão correta. Aqui também são modalidades por meio das quais o cidadão exerce os direitos políticos, correto, sufrágio universal, né? Ação popular, autoria de ação popular. Então tá certíssimo. Aqui tem essa aqui, ó. A Constituição Federal de 88 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório. Errado, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo. O voto é obrigatório para maior de 18, né? Mas não para todo mundo. Proposta de emenda, aqui não. Configura causa pétrea. Errado, não é causa pétrea. E aqui embaixo, soberania concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. Aqui está certo. O referendo é uma espécie de consulta popular anterior à tomada de certas decisões relevantes pelo poder público. Errado, pessoal. Referendo é uma espécie de consulta popular anterior. Referendo é depois. Referendo é uma consulta feita depois. O referendo é uma consulta feita depois, né? Essa questão ali ficaria certa se fosse o plebiscito, né? Mas ali está falando referendo. O plebiscito aqui seria correto, né? O plebiscito é uma espécie de consulta popular anterior, pré a tomada de certas decisões relevantes do poder público. Então, torna a questão errada que ele botou referendo. Consulta aos cidadãos em momento posterior ao ato legislativo realizada por plebiscito, errado. Aqui seria o referendo, né? Consulta aos cidadãos em momento posterior ao ato legislativo é realizada mediante referendo. Sebrasco. A Constituição Federal consagra a prevalência da democracia representativa, fazendo apenas alusão à democracia direta, sem mencionar expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida. Errado, pessoal. A gente vê que a Constituição fala tanto da democracia direta, né, pelo voto, pelos nossos representantes, bem como de forma indireta também pelo plebiscito referente à iniciativa popular. O voto que deve ser exercido de forma direta apresenta as características constitucionais da personalidade, correto, obrigatoriedade, correto, liberdade, sigilosidade, igualdade e periodicidade. A igualdade revela-se no fato de que todos os cidadãos têm o mesmo valor no processo eleitoral. Com certeza, todo voto é igual, não tem valor censitário. O voto deve ser exercido de forma direta. Apresenta-se os caracteres constitucionais da personalidade. O voto é personalíssimo, personalidade, né? Obrigatoriedade é obrigatório maior de 18 anos. Liberdade, né? Sigilosidade, é sigiloso. Liberdade de votar em quem se quiser, sigiloso. Igualdade, são iguais, periódicos, né? Então a gente vê que essa questão está correta. São instrumentos de participação popular direta no Brasil, a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, o recal está errado, não existe esse negócio de recal, e revogação de mandato eletivo, não existe isso, né? As capacidades eleitorais ativa e passiva são facetas do exercício da cidadania inseridas no contexto das democracias, certíssimo. Então bora avançar aqui para ver por quê. Aqui, pessoal, ó, o referendo é uma espécie de consulta popular anterior, errado, aqui seria plebiscito, né? Uma espécie de consulta popular anterior à tomada de decisões. Aqui seria o referendo, né? Consulta aos cidadãos em momento posterior ao ato legislativo realizada por meio de referendo, não plebiscito. Aqui, ó, sem mencionar expressamente, é errado. A Constituição traz tanto os mecanismos de democracia direta como indireta. Aqui, correta essa questão, falei para vocês que está correta, né? São instrumentos de participação popular direta no Brasil.
Agora, esse botou aqui recal e revogação tá errado. Recal e revogação não existe isso. Plebiscito sim, referendo sim, recal não. Revogação não. A gente não viu isso aí, né? Em momento algum a gente não viu isso. As capacidades eleitorais ativa e passiva são facetas do exercício da cidadania, inseridas no contexto da democracia. Sim, capacidade eleitorais ativa, direito de votar, passivo e ser votado, né? São facetas, fazem parte da democracia. Então, pessoal, a gente terminou essa aula aqui, essa revisão. Essa revisão, a gente tentou acelerar aqui, né? Mas deu para reforçar. Então, amanhã a gente traz outra revisão aí, de revisão do artigo 5º, né? Voltar a revisar o artigo 5º, que é muito grande. E depois, direito penal, e a gente vai avançando aí, todos os dias. Obrigadão, tamo junto. Deixa a curtida, deixa o like, manda pro seu colega. Se ficou bom, se ficou ruim, você comenta o que tá faltando, que a gente vai melhorando devagarzinho, beleza? Tamo junto. Boa noite pra vocês.